Prezados irmãos e irmãs, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém? Enquanto nós estamos em pé, eu vos convido para a leitura bíblica de um versículo apenas da Palavra de Deus, que nós encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, o verso de número 16. Enquanto a igreja procura o texto, quero estender outra vez a minha palavra de saudação ao pastor Álvaro, ao pastor Paulo Leocádio, em nome desses líderes, cumprimentar todos os demais pastores e obreiros e a igreja do Senhor reunida aqui nesta noite. O texto bíblico diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quem concorda diz amém? Podeis tomar o vosso assento em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, nós estamos finalizando a nossa cooperação nesta Escola Bíblica de Obreiros e queremos agradecer a Deus pela oportunidade de participar convosco deste momento tão especial. Amanhã, como já disse o pastor Álvaro, precisamos retornar a Brasília, onde temos compromisso com a igreja ali no Distrito Federal. O tema adotado para esta Escola Bíblica de Obreiros é extremamente importante. Os desafios da modernidade, os desafios da atualidade. E me coube falar sobre questão de gênero, ideologia de gênero, identidade de gênero, das quais abordamos hoje pela manhã e pela tarde. E nesta noite, ao término de minha contribuição, gostaria de trazer à igreja um enfoque de como podemos enfrentar a ideologia de gênero, como podemos enfrentar as demais ideologias anticristãs, num esforço conjunto, enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Nós concordamos com os nossos pastores que aqui nos antecederam, pastor Leocádio, pastor Álvaro, da necessidade da igreja ser a agência de Deus na terra e também de termos nossos representantes no Congresso Nacional e demais esferas públicas para, de uma ou de outra maneira, diminuir, arrefecer o avanço das ideologias anticristãs. Deste modo, eu quero vos lembrar, então, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, de que nós somos o povo de Deus, e que fomos comprados com um preço de sangue, vertido na cruz do Calvário, e de que a igreja é revestida de poder. No texto que lemos, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Os conterrâneos de Paulo tinham rejeitado o Evangelho. Os judeus tinham menosprezado o Evangelho. As autoridades constituídas igualmente viraram as costas para o Evangelho, mas Paulo assevera, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho não é um conto elaborado pela mente humana, o Evangelho não é uma fábula desenvolvida pelo raciocínio da humanidade, o Evangelho não é mitologia, o Evangelho
é o poder de Deus. Aleluia. Então, amados, em meio à sociedade em que nós estamos inseridos, corrompida, é muito provável que pessoas à sua volta desprezem o Evangelho. É muito provável que alguns de seus colegas de trabalho, seus chefes, seus subordinados, autoridades das quais você tem algum tipo de relacionamento, se envergonham do Evangelho, desprezam o Evangelho, mas eu e você sabemos que o Evangelho é o poder de Deus. E Paulo disse: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. E nós precisamos nos lembrar isso. O Evangelho que pregamos, o Evangelho que professamos, o Evangelho que vivemos, o Evangelho que anunciamos é o poder de Deus. A igreja é uma igreja dotada de poder. O Senhor disse no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19, Ele disse: eis que eu vos dou poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões, e contra toda a força do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Você crê nisso, igreja? Então precisamos restaurar o poder de Deus na vida da igreja. Precisamos viver o poder de Deus na nossa caminhada cristã diária. A igreja foi fundada sobre a autoridade e o poder de Deus, e ninguém pode tocar na menina dos olhos do Senhor sem a permissão daquele que comprou a igreja com o próprio sangue. Nós estamos vivendo dias difíceis. Foram abordados aqui durante o dia os desafios. São reais, não podem ser relativizados. Precisamos fazer alguma coisa, precisamos nos posicionar, precisamos nos manifestar, mas sobretudo é o poder de Deus e a autoridade de Deus que pode mudar o curso da história. Então, amados, permitam-me lembrar a igreja alguns detalhes. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 46 a 49, antes de Cristo retornar aos céus, ele se dirigiu aos discípulos e falou algumas coisas das quais quero lembrar a igreja. A Escritura diz que ele reuniu os 12 e lhes disse: assim está escrito, convinha que o Cristo padecesse, que ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados para todas as nações. E eis, disse o Senhor, que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor ordenou claramente à igreja: nenhuma atitude, nenhum procedimento, nenhuma postura, nenhuma palavra, nenhuma evangelização, nenhuma pregação, ação alguma, até que fossem revestidos de poder. Não há como vencer sem o poder do alto. Não há como obter vitória sem a autoridade que vem do trono da glória do Senhor da igreja. Podemos discursar, podemos nos manifestar, podemos fazer oposição, mas quem muda as circunstâncias
é o poder de Deus. E lá ficaram então os discípulos reunidos no cenáculo em Jerusalém, aguardando o revestimento de poder. E a Escritura registra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, que cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, e foram revestidos de poder. Nesta data, no dia do Pentecostes, inaugura-se a Igreja de Cristo. É o advento de um novo tempo, é a inauguração da dispensação da graça, a dispensação da igreja, a dispensação do Espírito, a dispensação do poder de Deus. A partir daí, eu quero rapidamente lembrar à igreja alguns fatos que demonstraram a autoridade e o poder que Deus dera à igreja. No capítulo 3 do livro de Atos, dois apóstolos, Pedro e João, subiram ao templo à hora nona, às 15 horas, às 3 horas da tarde. E ao adentrar pela porta formosa, encontraram um homem coxo, paralítico, e Pedro e João eram os líderes da igreja, e eram desprovidos de recursos materiais. Outrora tinham sido homens da pesca, homens simples, iletrados, indoutos, sem recurso financeiro. E o homem coxo lhes pede uma esmola, e eles não têm nada a lhes oferecer, mas eles têm poder de Deus. Aleluia. Então eles olham e dizem ao homem: não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Nós temos a virtude do Espírito, nós temos a autoridade nos dada por Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia. E o coxo deu um salto. Ele estava impedido de adentrar no templo, porque a lei de Moisés não permitia que a pessoa com alguma necessidade física tivesse acesso ao templo. E a primeira coisa que aquele homem fez, ao saltar e ao ficar em pé, com a sua saúde restaurada, a Escritura diz que ele adentrou o templo, dando glória a Deus. Poder de Deus, autoridade. O tempo passou, a igreja cresceu, a igreja se multiplicou. Nós hoje temos recursos financeiros, temos representantes em várias áreas, nos desenvolvemos, alcançamos um status no Brasil, somos a maior igreja evangélica da nação. E então me recordo de uma história narrada no século XIII, quando o Papa Inocêncio III liderava a Igreja Católica, já no período das indulgências, do enriquecimento da religião cristã,
liderada pelo catolicismo, e Papa Inocêncio tinha angariado muitos fundos para a Igreja Católica e recebeu a visita de Tomás de Aquino, um dos grandes líderes da escolástica, escritor de uma Suma Teológica até hoje lida e estudada por todos os amantes da Bíblia. E o Papa Inocêncio olhou para Tomás de Aquino e lhe disse: Tomás, a igreja não precisa mais dizer, como Pedro e João, não temos ouro e nem prata, porque agora estamos ricos e estamos prósperos. E Tomás de Aquino olhou para o Papa e lhe disse: é verdade, mas também a igreja não pode mais dizer, em nome de Jesus, levanta e anda, porque perdeu o poder. E amados irmãos e irmãs, nesta noite eu quero vos trazer a lembrança de que a igreja de Cristo, a verdadeira, a genuína, a que foi comprada com preço de sangue na cruz, esta igreja é revestida de poder. Aleluia. No capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, estes dois servos, Pedro e João, foram presos, porque pregaram o Evangelho de Cristo e operaram a cura na vida daquele coxo. E receberam ordens expressas e claras das autoridades, de que não falassem no Evangelho, de que não anunciassem a Cristo, de que não professassem as boas novas da salvação. Foram ameaçados, coagidos, colocados contra a parede e receberam ordens expressas de que parassem de anunciar o Evangelho. Quando eles de lá saíram do interrogatório do qual foram liberados, reuniram a igreja. Escute o que fizeram. Começaram a orar, e na oração registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 29 a 31, a Escritura diz: ó Senhor, olha para a ameaça deles e concede aos teus servos que falem com autoridade a tua palavra. E enquanto pregamos, pediram eles: estenda, ó Deus, a tua mão para curar, para fazer sinais, prodígios e maravilhas pelo nome santo de Jesus. E escute, e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia, os nossos antecessores não recuaram, não se intimidaram, não se acovardaram, não cumpriram as ordens das autoridades constituídas para negar a Cristo o Evangelho. Ao contrário, eles se apresentaram a Deus voluntariamente e rogaram que o poder e a autoridade fosse real nas suas vidas, e continuaram a pregar e anunciar o nome santo de Jesus Cristo. E este é, amado irmão e irmã, também o desafio para a igreja pós-moderna. Não podemos nos calar, o Evangelho precisa ser anunciado. Doa a quem doer, aceite quem quiser, se constranja quem se constranger, a verdade precisa ser anunciada. Escute, eles continuaram a pregar,
continuaram a anunciar e a ganhar almas. Então, no capítulo 5, capítulo 5, verso 17, a Escritura diz no livro de Atos: levantou-se o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, encheram-se de inveja, lançaram mão dos apóstolos e os colocaram na prisão pública. Todos eles foram para a prisão pública, arbitrariamente, sem nenhum julgamento prévio, sem nenhuma acusação formal. O único erro, o único crime, pregar o Evangelho. E, escute, passaram a noite na prisão, todos eles. E quando de manhã cedo, o sumo sacerdote mandou buscá-los para interrogatório, alguém correu e disse: os homens que foram colocados na cadeia pública não estão lá, eles estão no templo e pregam para o povo. Acontece, meu amado irmão, minha querida irmã, que a Escritura diz que o poder de Deus, na noite que aqueles homens estiveram na prisão pública, o poder de Deus determinou que um anjo do Senhor lá se apresentasse e livrou os apóstolos da prisão. Todos eles. Eles tinham sido presos naquela noite, proibidos de pregar o Evangelho. Mas assim que os anjos do Senhor os libertou, eles foram pregar a mensagem de Cristo Jesus. Eles foram levados de volta para a prisão, foram açoitados, castigados e proibidos novamente de pregar o Evangelho, mas continuaram a fazer a boa nova e a proclamar a mensagem de Cristo. Mas não é aqui que quero me deter. Há uma narrativa que atende melhor aquilo que quero compartilhar com os irmãos. É a prisão do apóstolo Pedro. Capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos um registro da prisão de alguns homens por parte de Herodes Agripa I. Herodes era o rei da Judéia. Escute isso, irmãos. Ele é um homem devasso, imoral, indecente, corrupto, ganancioso. E ele decide fazer política. Ele quer agradar as autoridades religiosas e mandou matar a Tiago, irmão de João, à espada. E agradou toda a Judéia. Os judeus aplaudiram Herodes. Ele foi ovacionado pelas multidões, porque tinha mandado matar a espada Tiago. E ao perceber que tinha agradado, mandou também prender a Pedro. A política de Herodes era perseguir a igreja de Cristo para ficar de bem com a sociedade judaica, para manter relação de amizade e troca de favores com o sumo sacerdote, com os sacerdotes, com os levitas e demais autoridades constituídas. É como hoje, muitas decisões estão sendo tomadas contra os valores cristãos, e essas decisões são aplaudidas pela mídia, ovacionadas pela nossa mídia corrompida, que é contra os valores cristãos. É aplaudida pela OAB, pelo menos pela OAB nacional,
quando o STF manda prender pessoas porque usaram o direito à liberdade de expressão, o OAB, que deveria sair em defesa do cidadão, aplaude as arbitrariedades que são tomadas e decididas. O Brasil vive esse momento. O Brasil vem sendo cerceado do seu direito à liberdade de expressão. Querem impor, goela abaixo, a ideologia de gênero, a liberação da maconha, a legalização do aborto, a união afetiva e tantas outras ideologias. E para isso há um cerceamento de liberdade de expressão, quando homens e mulheres se manifestam contra o pecado. E agradando as multidões, e tendo o apoio da mídia e de autoridades constituídas, o mal prevalece. E isso aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos. Herodes tomou essa postura para agradar a sociedade contra o Evangelho de Cristo, mandou matar a Tiago e mandou prender a Pedro. Agora eu quero que os irmãos prestem atenção no detalhe. Enquanto Pedro está na prisão, a força da igreja primitiva é pequena. A igreja primitiva é formada por pessoas pobres, pessoas iletradas, pessoas de poucos recursos financeiros. A igreja primitiva não tem representantes no sinédrio. A igreja primitiva não tem espaço na realeza. A igreja primitiva não tem acesso a um julgamento ou a algum defensor público. Mas a igreja primitiva é revestida de poder. E a Escritura diz que a igreja fazia contínua oração pela vida do apóstolo Pedro. A igreja colocou o joelho no chão, a igreja colocou o rosto no pó, a igreja abriu a alma e o coração, e humilhada na presença do Altíssimo, pedia socorro ao Todo-Poderoso. Aleluia! Este poder do alto foi dado à igreja. A igreja foi inaugurada no Pentecostes com o poder de Deus. Eu não estou dizendo que não devemos ter representantes, eles são importantes, indispensáveis até. Devemos eleger pessoas honestas e de bem para nos representar junto às autoridades. E devemos ter representantes da igreja em todo espaço público. Mas não podemos nos esquecer que não confiamos no braço do homem. A nossa confiança está no poder de Deus. A igreja não tinha acesso à Suprema Corte lá do primeiro século. A igreja não tinha acesso ao sinédrio. A igreja não tinha recurso para contratar um criminalista, um defensor público. A igreja não tinha nenhum recurso, nenhuma influência, mas ela tinha poder de Deus. Enquanto a igreja orava, Deus deu ordens dos céus, e o anjo adentrou. O anjo adentrou no cárcere. Ei, amados, por favor, a ordem que Herodes deu para prender a Pedro, escute só. Pedro foi preso como se fosse um facínora. Foi preso como se fosse um risco para a sociedade. Foi preso como se fosse um criminoso de alta periculosidade. Herodes mandou 4 quaternas de soldados guardarem a Pedro. 16 homens.
A Bíblia diz que despiram Pedro, arrancaram a sua capa, a sua veste, tiraram as suas sandálias e o algemaram em grilhões entre 2 soldados, lá no interior da prisão. E na porta principal do presídio, mais 2 soldados. 4 soldados guardavam Pedro e os outros estavam para fazer o revezamento. De tempo em tempo, 4 soldados trocavam o turno. 2 iam ficar presos junto de Pedro e 2 ficavam na porta do presídio. Trataram o apóstolo, o homem de Deus, como um homem perigoso, como um bandido, como um perigo para a sociedade. E a ordem de Herodes era manter preso Pedro aquela noite para ser decapitado na manhã seguinte. Nenhum julgamento, nenhum direito de defesa, nenhum contraditório. Arbitrariamente, Herodes havia decidido pela pena capital. E escute isso, me impressiona sempre que leio esse texto. Pedro sabe que está condenado à morte. Pedro sabe que quando o dia amanhecer, ele será levado para ser executado. Mas a Escritura diz que Pedro dorme profundamente na prisão. Um homem de Deus, ele não tem insônia, ele não passa a noite acordado, ele não está com gastrite, ele não está com úlcera nervosa, ele não está estressado, ele não está preocupado, ele deita e dorme, porque a vida de Pedro está escondida nas mãos de Deus. Não é verdade que nós, ao menor dos problemas, já passamos a noite em claro, já perdemos o sono, já estamos estressados, atemorizados? Pedro não. Ele dorme tão profundamente, escute, irmãos, que o sono de Pedro é tão profundo. A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor chega lá, o anjo toca na ilharga dele, para acordá-lo. Porque o homem está num sono pesado, despreocupado, tranquilo, confiado que a vida pertence a Deus. Ei, amados, há um outro detalhe interessante. O anjo toca na ilharga de Pedro, Pedro acorda, os grilhões caem. Escute, o anjo diz a ele: cinja-te. É madrugada, Pedro está sonolento, ele coloca a sua veste, ele diz: coloca as sandálias. Escute, Pedro já está para sair, e o anjo disse a ele: não esqueça a tua capa. Sabe por quê, meus amados irmãos? Nada o diabo pode tomar de você. Tudo aquilo que Satanás intentar contra a sua vida, Deus vai restituir. E Pedro é solto da prisão, como os irmãos sabem da história. E escute, no dia seguinte, quando Herodes manda buscá-lo, a informação atônita dos soldados: 16 homens, não tem o que explicar, não sabem o que aconteceu. Foi o poder de Deus, foi o sobrenatural de Deus, foi o agir de Deus, foi a ação de Deus. Foi o impossível. Os guardas são justiçados. E escute, não vai ficar assim.
Ninguém pode tocar na menina dos olhos de Deus e ficar impune. No tempo e na hora determinado, Deus vai agir. Já tinham apedrejado Estevão, já tinham matado Tiago à espada, e Deus estava tolerando. Mas quando prenderam a Pedro, e o trataram como facínora, o trataram como criminoso, o trataram como alguém de alta periculosidade por ser um servo do Altíssimo, quando Herodes Agripa I, nos dias seguintes, colocou a veste real, sentou-se no trono para discursar diante daquela sociedade podre, corrompida, imoral, indecente, que aplaudia os desvarios, desmandos e as arbitrariedades de Herodes. A Escritura diz que Deus deu um basta, e o anjo do Senhor feriu a Herodes na frente de todos, e morreu comido de bichos. E eu creio que o Deus que nós servimos, no tempo determinado, enviará juízo sobre esta terra. Ai daqueles que tocam na menina dos olhos de Deus. Ai daqueles que se levantam contra a igreja de Cristo. Ai daqueles que blasfemam o nome do Todo-Poderoso. Ai daqueles que fazem leis e decidem contrário à revelação da palavra de Deus. No tempo e na hora determinada, o juízo divino os alcançará. Esta é a igreja do poder de Deus. A igreja que ora e o céu se move. A igreja que ora e as cadeias caem. A igreja que ora e os demônios são expulsos. A igreja que ora e a enfermidade é repreendida. A igreja que ora e o mal bate em retirada. É a igreja revestida de poder. Agora eu pergunto à igreja: o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e terra, perdeu sua autoridade? Não tem mais poder para fazer assim como fez na igreja primitiva? Não tem mais Deus autoridade para intervir no sobrenatural? Não importa a legislação, nem a decisão judicial? A Escritura diz, Isaías 59, que todos conhecemos: a mão do Senhor não está encolhida, e nem o seu ouvido está agravado. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça, porque as mãos estão contaminadas de sangue, os lábios falam falsamente, a língua pronuncia a perversidade, ninguém clama por justiça, ninguém comparece em juízo pela verdade, confiam na vaidade, andam falando mentiras, produzem iniquidade. E é por isso que o poder de Deus não se manifesta. É por isso que o Senhor não responde às orações. É por isso que não estende o seu braço. Porém, em 2 Crônicas 7,14, o cronista escreve dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! É tempo de buscar a santidade, é tempo de buscar a Deus com maior profundidade, é tempo de viver revestido de poder. Permitam-me, irmãos, para finalizar, lembrar-vos da história narrada em Daniel capítulo 3. Escute, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, poderoso, excelso, magnânimo, soberano, tomado de orgulho, de arrogância, de prepotência contra o Deus dos céus, mandou erigir uma estátua de ouro, uns 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, no campo de Durã, no Império Babilônico. O homem enaltecendo a si mesmo, o homem exigindo adoração para si, o homem requerendo reverência, afrontando a Deus e os preceitos divinos. Escute, amados irmãos e irmãs, lá no campo de Durã estavam os exilados. Escute, por favor, vários judeus da primeira, segunda e terceira deportação estavam lá. Entre eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos eles judeus, e havia outros povos lá também, que eram subjugados pelo Império da Babilônia. E uma ordem se seguiu a todos: quando os instrumentos musicais tocarem, todos deverão se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. E estavam lá, escute, os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, os governadores e toda sorte de povo. Tocaram-se os instrumentos, o pífaro, a harpa, a sambuca, o saltério, a gaita de foles e toda sorte de música. E a ordem era: quem não se prostrar será lançado na fornalha de fogo ardente. As autoridades constituídas da Babilônia estavam lá. O mundo de então estava lá. Juízes, advogados, governadores, prefeitos, políticos, empresários, jornalistas, a grande mídia, os músicos, todos estavam lá. E quando os instrumentos tocaram, todos se prostraram, inclusive os judeus, inclusive aqueles que conheciam o decálogo, aqueles que conheciam a lei de Moisés, exceto Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles ficaram de pé. E amados, eles ousaram desafiar o sistema. Eles ousaram ficar contra o rei Nabucodonosor. Ousaram desafiar a autoridade do soberano. Mas não fizeram isso por desrespeito, não fizeram isso por rebeldia, não fizeram isso por oposição, fizeram isso porque só se prostravam diante do Todo-Poderoso.
E quando você desafiar o sistema, e quando você desafiar o diabo, e quando você desafiar o inferno, e quando você desafiar o mal se levanta contra você. Rapidamente avisaram Nabucodonosor: ei, 3 jovens judeus fizeram pouco caso da tua lei, desprezaram o teu decreto, riram da sua cara e não se prostraram. Chamaram os 3 jovens diante do soberano que tem nas mãos o poder da vida e da morte. Nabucodonosor, escute. Nabucodonosor lhes perguntou: é de propósito que vocês não estão se rendendo? E fez outras 2 perguntas. Quem é o vosso Deus? Será que pode livrá-los da minha mão? Escute, o desafio de Nabucodonosor: será que o vosso Deus pode vos livrar desta circunstância? Escute isso, a igreja. A fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes. O decreto de morte. O desafio diante de toda a multidão. Todos estavam amedrontados, acovardados, encolhidos e atemorizados. E todos se prostraram em pecado de idolatria, exceto Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não. E o rei lhes perguntou, repito: será que o vosso Deus pode livrá-los da minha mão? E eu quero que você escute isso, eu vou encerrar. Os jovens disseram: rei, o Deus que nós servimos, Ele pode não apenas nos livrar da tua mão, como também Ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. O Deus que nós servimos é um Deus de poder, e Ele tem poder para nos livrar da tua mão, e tem poder para nos livrar da fornalha de fogo ardente. Mas agora escute que eles disseram mais. E disseram: rei, só tem um detalhe que você precisa saber. O Deus que nós servimos é soberano. A decisão é dele. Ele tem o poder, mas é Ele que decide. Então fica sabendo de uma coisa, ó rei: se o nosso Deus decidir que não vai livrar nem da tua mão e nem da fornalha, fica sabendo que não vamos prostrar. Fidelidade com Deus, obediência aos preceitos divinos. Ele decide se vai livrar, Ele decide se vai mudar o curso da história, Ele decide se vai entrar com juízo. Minha e sua responsabilidade é permanecer de pé, nunca prostrar, nunca ceder, nunca pecar, nunca recuar, nunca desistir, nunca se acovardar. Anunciar a Cristo, seu evangelho e o poder de Deus. Ele é o Senhor da igreja, Ele tem o poder, e a palavra é a decisão final, é dele, o Senhor da igreja. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, por favor. Eu quero encerrar agora, com a permissão do pastor Álvaro.
Eu quero lhe convidar a fechar os teus olhos, por favor. Ei, amado irmão e irmã, em nome de Jesus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. O poder de Deus está disponível na sua vida, disponível na vida da igreja. O poder de Deus pode entrar com juízo sobre esta nação, pode entrar com juízo contra os seus adversários, pode entrar com providência na sua causa, pode repreender o mal que assola a sua vida, pode colocar em fuga o poder das trevas, pode desarticular toda ação e fúria do adversário. Mas fica sabendo, meu amado irmão, minha prezada irmã, que o teu Deus é soberano. O teu Deus está no controle de tudo e de todos, e no tempo e na hora por Ele determinado, é que Ele vai agir. A sua e a minha responsabilidade é permanecer tapando a brecha, é permanecer na posição, agradando ao Senhor, servindo a Ele, fazendo a vontade dEle. Aqueles jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas o Senhor Deus entrou com eles lá, aleluia, e nem cheiro de fumaça alcançou a vida daqueles homens. Abarande como alabaçuribi candalabaçai. Mesmo que seja necessário entrar na fornalha de fogo ardente, o teu Deus te diz que estará contigo. Ele opera livramento, Ele vai entrar com providência na tua vida, na tua família, e vai entrar com providência nesta nação. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pelo teu poder. E no teu altar eu deixo a minha vida, a vida desta igreja, deste ministério, desta convenção, das igrejas Assembleia de Deus do Brasil. E em nome de Jesus, nos coloca, meu Deus, como atalaia desta última hora, e ajuda-nos a permanecer de pé diante da adversidade, confiando no teu poder, em nome de Jesus. Amém.